Olá, alunos. Aqui quem fala é o professor Alisson. Então, em atualidades econômicas, sociais e políticas, nós vamos trabalhar agora uma corrente de pensamento que vai casar muito com o que a gente está trabalhando em filosofia política e que vamos trabalhar em sociologia. Então, vai dar uma boa base para vocês pensarem o referencial da filosofia política. E como política é uma coisa bem atual, a gente vive política praticamente, né? Então vai ser bom para a gente ter uma boa base. Então, os principais conceitos que vamos trabalhar, os conceitos básicos são Estado, poder, democracia, regimes de governo e de soberania. Então, qual que é o intuito de trabalhar isso? O intuito é, assim, de certa forma, para nós fazer uma reflexão de como se dá a nossa participação no debate público, de forma crítica. Então, como que podemos respeitar as diferentes posições alinhadas com o exercício da cidadania, é claro, e também com o projeto de vida pessoal, é claro, não podemos esquecer esse lado também. Como uma forma de vocês ganharem autonomia no cenário político, uma consciência crítica e responsabilidade, respeitando sempre a liberdade, nesse sentido. Então, para dar início ao referencial conceitual, nós vamos buscar alguns conceitos referenciais na filosofia política de Aristóteles, que vai dar uma boa base para nós pensarmos alguns conceitos. O primeiro dele, vamos partir da obra política de Aristóteles, em que ele vai separar para a gente dois conceitos importantes. Primeiro, o que é regime de governo. Segundo, o que é forma de governo. Em sua obra política, uma das obras magnas de Aristóteles, em que vai tratar da questão política, ao lado da Ética Nicômaco, da Magna Ética e da Ética Eudemo, e vai trabalhar muito essa noção do homem como animal político. Então, nesse sentido, Aristóteles vai fazer uma separação que vai nos ajudar. Para ele, existe, quanto ao número da relação entre governantes e governados, existem três tipos de regimes políticos, que é a monarquia, o poder de um só, a aristocracia, que é o poder de alguns poucos, e a democracia ou república, no seu sentido, digamos, no seu sentido sadio e não degenerado, a politeia ou a república, o poder de todos. E o segundo modo de classificar, não quanto ao número na relação entre governantes e governados, nós temos Aristóteles classificando quanto à finalidade dessa dimensão política. Quanto à finalidade, Aristóteles vai mostrar um outro viés que é bastante interessante para a nossa reflexão. Nesse segundo modo, quanto às formas de governo, Aristóteles vai pegar ali o viés da finalidade. Com que finalidade os governantes governam? Então, para Aristóteles, os governantes governam segundo em vista, quer dizer, do que é justo, do interesse geral, do bem comum. Não podemos esquecer jamais e eu venho batendo nessa tecla, eu acho que para os alunos da segunda série vão ser mais complicado entender isso, que a gente não estudou a política de Maquiavel, e para as terceiras eu fiz uma diferença, porque o conteúdo é o mesmo em atualidades. Existe uma imbricação muito patente entre ética e política para Aristóteles. E isso fica muito claro na obra Ética Nicômaca de Aristóteles. O que eu quero dizer com isso? O autor, Aristóteles, vai distinguir duas modalidades de ação humana, considerando a diferença entre os fins visados e os fins às quais as atividades visam. Alguns, para Aristóteles, são atividades praxis, no seu sentido prático, outros são produtos das atividades que produzem, ou seja, a ação fabricadora. A primeira, que é a mais interessante, que é quais são as finalidades que as atividades têm, no sentido prática, Aristóteles vai classificar na Ética Nicômaca como uma política, que ela tem um fim em si mesmo. Não é, por exemplo, igual um carpinteiro ou um marceneiro que faz, na relação fabricadora, ele faz um produto. Um produto da sua ação não é necessariamente como o da política, que é um fim em si mesmo. É um produto, digamos, descolado da ação da carpintaria ou da marcenaria. Então,
Tomando como base essa pequena distinção, Aristóteles vai mostrar que a política, como ela visa o bem supremo do homem, é por isso que as demais ações da cidade são em vista desse bem maior, que no caso que é a política. Então, a política para Aristóteles é aquela que dá o arcabouço, o arcabouço para as relações humanas, porque ela visa esse bem maior. E esse bem maior é o que todo mundo, de certa forma, quer buscar, que tanto no âmbito privado, individual, quanto no âmbito público, Aristóteles vai fazer, aí, de certa forma, uma simbiose, uma imbricação. Porque todo mundo, para Aristóteles, quer o bem maior, que é a felicidade, no âmbito pessoal e no âmbito citadino, no âmbito da polis. Então, nesse sentido, existe uma relação de mão dupla entre filosofia política e a parte ética, que são duas partes, digamos, da filosofia que trabalham essa dimensão da praxis. Então, assim, podemos afirmar categoricamente, com essa posição aristotélica, que o ponto mais alto que culmina da relação com o bem é esse bem maior que a política traz, é ela propriamente que vai dar o arcabouço. Então, esse sentido da felicidade humana que Aristóteles procura, a política está estritamente relacionada à ética. Por isso que ele vai dar digamos, essa apreensão ou mesmo essa costura entre ética e política, porque no somar de tudo, o que interessa é esse bem comum, esse bem em geral, que a arte da política, na sua soberania, que é praxis, vai conseguir dar o arcabouço total, dar assim, a perfeição, né, das relações humanas. Então, sendo assim, elas são classificadas em 6 formas de governo. Aquele que é de um só para todos é a realeza ou a monarquia, podemos dizer. De algum para todos é o governo dos aristos ou aristocratas, dos melhores, dos bons. E por outro, nós temos o regime republicano, ou a república, como uma das grandes finalidades também, ou a politeia, podemos dizer. Agora, os modos degenerados, deturpados, em que você não governa visando o bem comum, o interesse geral, a justiça, aí você tem as deturpações quanto à finalidade. Ao deturpar essas finalidades, nós vamos ter o lado oposto. Ao invés daquele que governa para um só se tornar um rei, no seu sentido ético, ele se torna um tirano. Aquele que deveria ser aristocrata, se ele governar, aqueles poucos que governam por muitos, se eles governarem voltados só para si, para, digamos, satisfazer os seus interesses mesquinhos, eles se tornam oligárquicas. E a gente conhece bem a oligarquia, né? A gente teve no Brasil um período oligárquico muito forte com a questão da República do Café com Leite, que vocês já devem ter estudado em sociologia. De certa forma, essa oligarquia fazia muito essa costura não ética da finalidade política, quando você tem ali revezando São Paulo e Minas no poder e todas as barganhas que eram feitas em torno dessa política, os currais eleitorais, os votos de cabresto, todas essas questões mostram tanto que nós vemos um período fortemente oligárquico no Brasil, com as duas maiores oligarquias. E por fim, por mais que estranho que pareça, Aristóteles também vai tecer uma grande crítica à democracia da sua época. Ele herda um pouco essa crítica de Platão, porque, como sabemos, a democracia mata o grande mestre de ambos, né, que é Sócrates. Então, Aristóteles vai ter uma crítica bem pontual com relação à democracia. A democracia, para Aristóteles, ela é uma degeneração. Por quê? Porque é um governo da maioria pobre que governa em detrimento da minoria rica. E como Aristóteles está preso às questões dessa época, não tem como fugir dessa expectativa, ele vai trazer aquela ideia da cidadania de Clístenes, que cidadão é uma pequena parcela da sociedade grega, mulher, escravo, estrangeiro, os escravos não entram nessa parcela da cidadania. Então ele vai ter assim, um certo ranço com relação à democracia. Então, essas são as duas coisas que a gente pode ressaltar dessa primeira parte da nossa aula, que nós temos o regime de governo e nós temos as formas de governo, e que Aristóteles vai escalonar 6 tipos de governo.
3, de forma sadia, em que você tem um interesse comum prevalecendo, a justiça, a amizade entre os seus cidadãos. E nós temos as 3 deturpações, em que ao invés de governar para todos, eles vão governar pensando nos seus interesses privados, nos seus interesses escusos, e vai deturpar a questão do seu governo. E um dado curioso, alunos, com relação a essa descrição das formas de governo, dos regimes de governo para Aristóteles, Aristóteles recolheu informação e estudou mais ou menos 158 constituições existentes para estabelecer essa tipologia e essas formas de critério de governo. Uma baseada quanto ao número, como a gente já viu, e a outra baseada no critério de valor axiológico, valor ético. Então, se a gente pudesse fazer mais alguns adendos que eu gostaria de apontar para vocês, é que para Aristóteles a monarquia, a aristocracia ou a politeia constituem essa forma de governo correta, mas a preferida por Aristóteles é a monarquia e a aristocracia. Já ele tem assim, um pouco de receio com relação à politeia ou a essa república democrática. Por quê? Porque nessa relação entre ricos e pobres, para Aristóteles, ela deveria ser mais bem controlada. Ele fala que a unanimidade, se ela não for bem trabalhada, ela pode, de certa forma, causar muitas deturpações das relações humanas, sobretudo no campo político. Então, Aristóteles vai ter assim, um certo ranço com relação a uma democracia em que as pessoas não têm um bom preparo para viver o bem comum. Tanto é que na política ele vai mesmo até dizer que para que você se dedique à vida política, você tem que ter um certo ócio, um tempo para você dedicar aos assuntos da cidade. Aí você tem que ter propriedade suficiente para deixar alguém trabalhando para você na sua propriedade e discutir política na polis. Por isso que a polis vai ter, de certa forma, sim, a política, quer dizer, vai dar uma peneirada em quem realmente pode participar dessa vida e desses assuntos políticos. Não são todos que vão poder participar dessa discussão acerca do bem comum, etc., porque vai ter que ter essas prerrogativas, ter uma certa propriedade para o ócio, ter tempo para digamos, trabalhar essa questão da inteligência humana, de desenvolvê-la, para que você conheça cada vez mais os assuntos da cidade. Então tem que ter todas essas prerrogativas para que, de certa forma, a política funcione como ela deveria funcionar. Por isso que ele tem um certo receio em correlação à democracia, a essa democracia voltada para a questão do povão, da ralé, etc. Assim, antes de aprofundarmos em algumas diferenças dos conceitos, e aprofundarmos até mesmo na questão do regime de governo, vamos agora passar para a relação ou a distinção entre Estado e governo, que é uma diferença interessante que a gente tem que trazer sempre presente. Para dizer que a noção de Estado é sempre ligada à noção de território e pátria, a dimensão da geográfica e como que é a questão da geopolítica desse Estado. O Estado é uma instituição permanente, abstrata, porque organiza, rege todo o território, enquanto o governo é aquele que rege o Estado por um determinado tempo. O que eu quero dizer com isso? O governo é aquele que, por reger por um determinado tempo, ele, de certa forma, é algo temporário, ele passa, quer dizer, nesse sentido ele passa, enquanto a questão do território, do governo, do Estado, ele é algo mais fixo, é mais permanente, é mais estável, tem a função do bem comum. E se a gente for pensar, pegar até o quadro que eu coloquei para vocês, enquanto o governo é responsável pelo planejamento de determinadas políticas, por essa correlação de forças, como Maquiavel bem vai ressaltar, por um pequeno período de tempo, no nosso é de 4 em 4 anos, o Estado é algo fixo. O Estado é algo que é mais complexo, ele tem uma complexidade maior, é mais abstrato, ele envolve as instituições, envolve os 3 poderes,
enquanto o governo é aquele que é transitório, que é passageiro. Então é bom a gente guardar bem essa diferença do governo e do Estado, para a gente não perder esse norte dos nossos conceitos. Para demonstrar essa relação que eu estou batendo na tecla entre ética e política, até mesmo nessa correlação de forças, que é próprio da política, Aristóteles vai buscar na ética aquele mesmo critério que ele usou e vai trazer para a política, quer dizer, o que é o critério do meio termo, a mediania, o equilíbrio. A virtude não é o excesso nem a falta, mas é o justo meio. Então, aplicando esse critério da mediania às classes que compõem a sociedade, a cidade, ele descobre que existe uma classe média. Em que sentido? Ela é construída por os indivíduos que não são muito ricos nem muito pobres. Então, as condições de virtude para criar uma política estável para Aristóteles, já que era a possibilidade de ocorrência de revolta seria maior, é buscar essa mediania, assim como a gente busca no campo ético. Por isso que ele vai ter esse receio com relação à questão da democracia e digamos, usando o conceito marxiano, seria muito complicado um lumpenproletariado, aqueles que são a ralé da sociedade, que tem nenhuma perspectiva no mercado de trabalho, fazendo uma relação com os dias de hoje, conquistar, de certa forma, um respeito político diante dos demais. Então, por isso que Aristóteles faz bem essa classificação dos regimes políticos e da definição baseada em critérios éticos muito fortemente presentes na sua teoria. Continuando a nossa reflexão, um dos últimos pontos que eu queria ressaltar antes de terminar essa aula, para não ficar tão grande o nosso vídeo aqui, é a questão da ciência política. A ciência política entra nessa área do conhecimento que vai classificar, conceituar os conceitos, tais como a noção de Estado, governo, soberania, formas de governo, regimes, sistemas. E no mais das vezes ela vai recorrer, volta e meia, à filosofia política. Por que ela vai recorrer à filosofia política? Porque é para ela estabelecer os conceitos norteadores e guiar o seu trabalho, faz necessário esse entendimento tanto dos regimes de governo, para não confundir com as formas de governo. Por isso que a ciência política vai buscar esses conceitos norteadores na filosofia, para justamente a gente não confundir essa linha tênue, mas é muito necessária, entre regimes e forma de governo. Na próxima aula a gente vai aprofundar mais essa questão, sobretudo com como que a filosofia política moderna vai fazer essa separação entre regimes e forma de governo, pegando os exemplos de Maquiavel e de Montesquieu, para aprofundarmos mais esse conceito. Muito obrigado.